né? Bom, ok, estamos gravando. Eu vou fazer uma breve revisão para a gente onde a gente estava, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida no meio do caminho, me pergunte, que a gente para aquecer os motores. Lá no dia 27, então, o que a gente fez? Eu expliquei para vocês algumas coisas básicas, do tipo o pacote que permite que a gente carregue arquivos do Excel, né? Isso aqui tinha a ver com a gente trabalhar com notação, não notação científica, né? Tem aquela notação que você usa um número elevado a um número negativo, que quer dizer a quantidade de casas. Então ele bota, em vez de botar 0,0001, ele bota 10 elevado a um número negativo, e comprime isso, então a gente desliga, porque a gente não gosta dessas coisas. A gente prefere ver número decimal mesmo. E eu mostrei para vocês aqui algumas coisas do tipo, né, que a gente seleciona essa linha, dá Ctrl Enter, e ele deu erro aqui porque eu não carreguei o pacote, né? Aqui, ó, não foi possível encontrar a função read Excel. O que eu faço? Volto na linha de cima, executo, agora eu carreguei o pacote, agora sim eu consigo carregar os dados, e aqui do lado eu tenho o painel que aparecem os dados, né? Então, esse painel aqui me diz tudo que eu tenho de variáveis na memória, inclusive planilhas. Quando eu olho, clicando nesse íconezinho de planilha aqui, ele me mostra os dados abertos, né? Aqui como se fosse um Excel interno. Então, isso também ajuda vocês a lembrarem que a gente vai fazer muito uso disso hoje. Eu tenho algumas funções utilitárias, tipo Summary, que ele me dá um resumo da estrutura do banco. Então, se eu andar aqui para o lado um pouquinho, deixa eu abrir aqui para ele melhorar a visualização. Pode diminuir um pouquinho a fonte, ver se ele mostra mais, né? Aqui, ótimo. Que eu já tive aqui, né? Quais são os valores que eu tenho para altura homens, peso homens, IMC homens, altura mulheres, peso mulheres, IMC mulheres. E aí, subcontinentes, vocês veem que é diferente, né? É texto, então ele fica caractere aqui. E eu tenho o mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o máximo de cada coluna, que são de dados contínuos. Então, já tem essa função que serve para isso. Quando eu chamo head, eu vejo a cabeça dos dados. Então, as primeiras 10 linhas, por exemplo, esse N igual a 10 das primeiras 10 linhas. Então, ele mostrou as primeiras 10 aqui de todas as colunas. Tail seria a cauda, né? Então, é o resto. Então, as últimas 10 linhas do banco. Então, isso ajuda para a gente poder ver o começo, o fim dos dados e tal. E aí também, agora posso aumentar um pouquinho a fonte de novo, a gente tem que lembrar que quando eu chamo, por exemplo, o banco de dados com esse cifrão aqui, eu estou acessando a coluna, né? Então, dados, eu aperto cifrão e já traz para poder escolher as colunas que eu quero, inclusive, então isso me ajuda bastante. E quando não digo nada além disso, ele me traz todo o vetor, ou seja, toda a coluna que está ali. E se eu colocar um número depois entre colchetes, ele vai me dar um valor específico que é de uma linha. Então, observem que esse é o primeiro número, a primeira linha de MC homens. Se eu for aqui, eu estou em MC homens, eu tenho o primeiro número aqui também. Então, eu consigo acessar linha e coluna por esses endereços combinados, tá? Só para vocês lembrar disso. Depois, eu fiz a mesma coisa aqui com o peso dos homens e depois fiz uma operação. Então, lembrando que o MC, eu divido o peso pela altura ao quadrado. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho todos os IMCs da base. Então, eu tenho cada altura, cada peso dos homens dividido por cada altura dos homens elevado ao quadrado. E ele faz isso no vetor inteiro, então não precisa fazer um por um. Então, no caso do que a gente vai discutir hoje, possivelmente, né, com a questão do DAS 21, eu tenho já os meus scores ali, eu também consigo fazer operações de soma de todos os scores, juntando as colunas que eu quero. Eu não preciso somar participante por participante, como eu falei no Excel, né? Eu tenho que selecionar as linhas ali, as colunas que eu quero, numa linha, e fazer uma nova coluna no final com a soma. Aqui eu não preciso, eu indico as colunas, ele vai somar para mim, né? E algumas coisas de estatística descritiva básica, média, mediana, desvio padrão. Mean, Median, Standard Deviation, né? Que é a sigla aí para SD. Eu quero saber, olhando aqui depois para o continente, eu tenho, subcontinente, na verdade, né? Eu tenho aqui vários itens que se repetem. Caribe, América do Norte, se repete. América do Sul. E eu quero saber, por acaso, quais são os subcontinentes que eu tenho. Não quais se repetem, mas os únicos. Eu tenho a função unique, que faz isso. Ele me trouxe aí quais são os subcontinentes que eu tenho mais de uma vez, mas não importa. Se tiver uma vez, se tiver duas ou 100, ele vai mostrar nessa linha como individuais. E eu posso também pedir para ver, por exemplo, a altura dos homens de um dado subcontinente. Só que eu estou filtrando, né? É como se fosse o filtro do Excel. Então, se eu pegar
os homens que são residentes na altura dos homens, né, na América do Sul, ele vai gerar um vetor aqui dinamicamente que tem só os dados das alturas para os homens que têm América no Sul, no subcontinente. Então, por exemplo, o primeiro que eu tenho aqui, ó, esse camarada aqui, a altura dele, 1,75. Eu tenho 75 aqui embaixo? Tenho, ó, é o primeiro, inclusive. Então, ele está filtrando, né, os dados a partir da seleção que eu estou fazendo. Até aqui, ok, gente, todo mundo em casa, nada de estranho. Podemos ir embora para poder resolver isso. Lembrem de me interromper, a gente está mais sossegado de tempo e objetivos hoje, está mais tranquilo de fazer. Aqui eu pedi basicamente para ele fazer um histograma, então aqui eu vou abrir um pouquinho a minha aba do lado, lembrando que a gente tem, né, aba de código, console, bases de dados e variáveis, e aqui eu tenho várias coisas, eu tenho plotagem, pacotes, ajuda. Então, hoje eu vou até usar isso aqui, esse viewer hoje eu vou mostrar para vocês como é que usa. O histograma das alturas, se eu botar executar aqui, ele vai gerar o gráfico aqui mesmo, né, já me mostrando quais são, né, as ocorrências de cada altura. O histograma do peso, você vê que já está bem mais se aproximando do sino ali, né? Eu posso navegar nos gráficos, ó, eu posso ir e voltar nos gráficos que eu fiz, e eu posso dar um zoom no gráfico, né? Então, abriu a janela para mim aqui, carregar aqui para vocês poderem ver, ó, eu consegui dar um zoom no gráfico, eu posso redimensionar ele para fazer o que eu quiser, para ele ajustar o tamanho, e quando eu clico no botão direito em cima dele, mando salvar como, eu tenho a imagem pronta para exportar para qualquer outro lugar. Uma apresentação de slides, um arquivo do Word, eu posso salvar diretamente daqui, mas eu também posso vir aqui em exportar e exportar um PDF, que aí você pode usar com mais resolução, mandar imprimir grande, coisas do gênero, tá? Gerei o IMC também dos homens, e é interessante olhar essa distribuição aqui, né? Se eu for lembrar do histograma do peso dos homens, que está mais distribuído normalmente, a altura não está muito. Quando eu faço a operação, né, que divide o peso pela altura ao quadrado ali, eu cheguei nisso aqui, eu tenho uma área vazia. Então, essas ferramentas de você fazer inspeção dos visual dos dados, a gente vê como é que a distribuição está, e isso tem consequência na seleção dos testes, né? Eu vou fazer teste paramétrico no paramétrico, por exemplo. Eu tenho um teste que eu posso aplicar para descobrir isso, mas eu tenho um teste que eu posso simplesmente, né, também já tem uma pista boa olhando visualmente para ele aqui. E aqui eu falei de coisas de colocar colunas novas e coisas parecidas, que eu não vou mexer nisso aqui agora. Eu estou só lembrando vocês do básico, porque eu vou fazer coisas hoje que usam o básico. Então, assim, gente, nós vamos ficar muito tempo no R, basicamente usando essas operações que selecionam dados de colunas e combinam elas, fazem somas, multiplicações, etc. Vamos botar gráficos que utilizam colunas sozinhas ou combinadas. Aqui, por exemplo, se você fizer esse plot aqui, ele combina os dois, né? Eu coloquei uma coisa no eixo X e outra coisa no eixo Y. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, esse gráfico, eu coloquei no eixo Y o peso e a altura no eixo X. Então, eu já vejo meio que tem uma relação, né? Que ela é positiva à medida que eu avanço com a altura dos homens, eu estou avançando no peso também. Isso, se fosse um outro dado qualquer, eu já começo a ter indícios de como é que a coisa está acontecendo. Ah, você tem um outlier aqui. Tem, ele está fora. Ele vai puxar, inclusive, uma possível regressão minha para baixo, é um problema. Mas nesse momento a gente está só brincando um pouco e vendo as formas de olhar para os dados sem ficar lendo a planilha, né? Aqui é muito fácil fazer isso, mais rápido que qualquer outro lugar, então ajuda bastante, tá? Beleza? Então, com isso aqui, da gente lembrar dos dados e das funções, eu vou pular para o conteúdo de hoje mesmo. Aqui, vamos pegar aula 5, mando salvar o que eu estava fazendo, para ele lembrar onde eu estava quando eu voltar aqui, não tem problema. Muito bem. O que eu vou começar com vocês mostrando, gente? Esse documento que eu abri aqui, ele é um pouquinho diferente do que a gente fez até agora. Esse documento, ele não é um script R, ele é um documento quarto. Tecnicamente falando, ele é um notebook quarto. O que é um notebook? O notebook é a língua franca da comunicação de pesquisa científica baseada em programação, com R, com Python, com Julia, tanto faz. E o que a gente costuma construir nesse notebook é um arquivo que integra, ao mesmo tempo, texto, imagem e código. Então é como se você tivesse com o Word aberto, e em vez de você ir lá no Word, digitar, escrever um texto, aí vai no SPSS, já é um gráfico, copia de lá,
aí busca uma tabela não sei aonde. Não. Você vai fazer tudo aqui, e esse documento, que é um documento de texto, você vai em qualquer programa, não é só do RStudio isso, que vocês estão vendo essa visão que está meio cheia de códigos esquisitos aqui, eu vou apertar o botão visual. Olha o que vai acontecer com ele. Ele se transformou no editor de texto igual o Word. Ó. O RStudio ele tem dois modos para você ver o notebook. O modo visual, que inclusive aqui já tem hierarquia ó, do conteúdo do documento. Ó, título 1 apareceu aqui, como se fosse o sumário do documento, né, o outline do documento. E eu consigo fazer lista, eu consigo fazer negrito, itálico, botar link. Você faz tudo isso no notebook. Tá? Os títulos de nível 1, nível 2, nível 3. Eu consigo colocar código no meio do texto, então isso para você trabalhar com reproduzibilidade é muito importante. Ah, Hugo, mas eu não quero usar código no meu texto. Você tem a opção de vir aqui e configurar para o código não aparecer. Ele não precisa nem sair no texto, mas o gráfico que o código gera já aparece no texto na posição certa, por exemplo. Então você tem uma série de questões aí. Eu tenho preparado minhas aulas de R nisso aqui, para passar para os alunos, então eles têm lá um código misturado com texto, as simulações e tudo. Você quer fazer uma citação direta, por exemplo, você consegue fazer. E como é que é o segredo do notebook? Ele tem uma marcação. São pequenos códigos que você usa, símbolos, que dão um efeito. Por exemplo, o que é o título de nível 2? São 2 joguinhos da velha. O que é um título de nível 1? Um joguinho da velha. Nível 3, 3 joguinhos da velha. Então, ao invés de você ficar apertando o botão no Word, procurando atalho, você usa esses códigos. Como é que eu faço listas numeradas? Eu boto 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos e já entende que é uma lista. Eu quero fazer uma lista não numerada com bullets. Eu posso usar tanto o asterisco, ó, vou botar um asterisco aqui. Ele está reclamando que eu estou com o Dropbox ligado, tá, gente? Ignora esse erro aqui. Ele não gosta muito que fique o Dropbox ligado enquanto eu estou com o RStudio aberto, não. Quando eu faço isso aqui, ele já entende que é uma lista. Ele já vai botar o bullet bonitinho para mim ali, né? Esse símbolo é um texto dizendo que o símbolo vai botar os títulos, como está aqui, né? Olha como é que é um negrito. São 2 asteriscos. Olha como é que é o itálico, um asterisco. Então você consegue sair digitando texto aqui dentro. Você pode instalar corretor ortográfico aqui dentro. Ele funciona como se fosse um ambiente normal de desenvolvimento, tá? E aí, quando eu fiz o que eu queria fazer, eu tenho esse botão render aqui em cima. O que ele faz? Ele vai gerar aqui embaixo as saídas que me interessam. A primeira saída que ele vai fazer é uma página de web. Ó. Isso aqui é um site prontinho, para você colocar em algum lugar na internet, que ele gerou um documento HTML já. Então, por exemplo, eu quero comunicar os resultados da minha pesquisa num site. Você não precisa fazer 2 vezes, você faz uma vez só. Faz aqui, manda ele renderizar e ele gera HTML. Mas o HTML é uma das possibilidades. Eu também posso gerar, por exemplo, arquivos PDF. Então, o jeito que você escolhe, né, o que você vai gerar aqui, ele é muito, como chama? Variável, tem muitas possibilidades, né? Aqui vocês estão vendo que está HTML aqui, sabe? Se eu tirar esse formato daqui, ó, e aí eu vier aqui agora mandar ele renderizar, vamos ver o que ele vai fazer. Acho que vai gerar um PDF agora. Deixa eu ver. Não, gerou aqui de novo. Então, eu vou botar aqui, ó, formate em PDF. Quando eu faço isso, tá? Olha o que ele vai fazer. Agora, carregando o gerador de PDF aqui embaixo, ó, carregou já, demora a primeira vez, ó lá, fez um PDF agora, com o mesmo código. Então, com o mesmo arquivo quarto, não R, não é ponto R, é ponto .qmd aqui, vocês forem lá em cima, não no arquivo, é ponto .qmd, você tem como fazer apresentação de slide, site, PDF, livro e pub, então é muito bom isso. Você tem um trabalho só, né? Como é que eu crio um arquivo QMD? Eu venho aqui, em novo arquivo, aqui ó, quarto document. Quarto presentation é um slide que você faz no quarto. Esse aqui a gente já vê no futuro ainda. Eu também tinha, antes do quarto, a opção de fazer notebooks que são de R, mas o quarto é muito mais poderoso, ficou muito melhor usar o quarto, então a gente usa quarto document. Quando eu clico nele aqui, ele vai carregar essa tela, que vai me perguntar qual o título que eu quero dar para o documento, vou chamar aqui de teste R para humanidades. Eu posso botar o autor, Hugo Cristo. Eu escolho a saída, ó, PDF, Word. Quer dizer, então você pode fazer tudo aqui, os códigos, as tabelas, os resultados, gerar no Word, só abrir o Word depois? Exatamente. Você pode, por exemplo, pegar o template de um
de um periódico que dá no Word, fazer todos os códigos aqui, só abrir os dois no Word, copiar e colar, vai estar mais fácil. Mas existem templates para o R nos formatos de periódicos internacionais, principalmente, né? Na área de economia tem muitos, ciência política tem muito, na psicologia eu não conheço muitos, mas tem os templates que você já exporta o arquivo aqui de dentro do RStudio já no formato periódico. É muito bom. Quando você faz isso aqui, eu já vou dar um create aqui, ó. Olha o que ele faz. Ele já traz para mim ele pré-preenchido, ó. Ele tem o título aqui em cima, o autor, o formato. Ele traz um texto de teste, para você ver como é que funciona, tá? Se eu vier aqui em source, eu mudo para a versão código, para poder mexer. E se eu vier aqui mandar renderizar agora, o que ele vai fazer? Vai perguntar o nome primeiro. Teste 2, vou salvar aqui. Mesma coisa, ó. Ele vai tentar agora gerar o documento, ó. Gerou, ó. Botou autor Hugo Cristo, tal. Então, tudo que você prepara aqui, ele gera. Beleza, gente? Então, assim, é muito poderoso esse negócio. Você faz uma vez isso, um documento só, e tudo que você gera a partir dele, você parte da mesma fonte. É um programa, né? Só que é um programa que ele mistura código, texto, imagem. Eu posso, por exemplo, incluir uma imagem aqui, nesse documento, ou um link e tal, e quando você vai gerar o PDF, ele vai importar a imagem que você colocou aqui indicando. Vou mostrar isso com mais calma depois. Você pode fazer tabela, você pode integrar o Zotero aqui para trazer citação para cá para dentro automaticamente. É espetacular. Chega a aquecer o coração, porque você não precisa ficar... Ai, meu Deus, as referências. Não, filho, usa o Zotero. Diz para ele estar com o Zotero que ele vai puxar o arquivo .bib e importar para cá. Então facilita muito a vida. Aqui, na visão visual, aqui, que a gente está no modo visual, ó, observe que eu tenho um monte de opções aqui. Ó. Eu tenho a formatação igual do Word, igualzinho. Ó. Eu posso botar uma imagem, eu posso inserir uma tabela, ó. Ele vai deixar eu inserir a tabela, sem o menor problema. Tabela de 3x3. Coloquei aqui, ó, gerou a tabela para mim. Vou botar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Se eu renderizo esse treco aqui de novo, ó, vocês vão ver que ele vai atualizar aqui o documento e vai colocar a tabela aqui embaixo agora. Olha lá a tabela. Formatadinha, bonitinha, responsivo, funciona em celular, é uma beleza isso aqui, tá, gente? Então, é como se fosse além do Excel embutido, tem um Word embutido, quando usa o formato de arquivo QMD. Beleza? Todo mundo entendeu mais ou menos para que é? Eu vou compartilhar com vocês um arquivo hoje, esse da aula de hoje, que ele tem um link para o que é o quarto. Tem um monte de vídeo no YouTube, eu posso também enviar um para vocês no e-mail, que é uma introdução básica, mas eu digo o seguinte, quem está interessado em pesquisa que tem alguma dimensão de reprodutibilidade, ou que ela usa bases de dados que são de interesse público, que pode você ter alguém replicar seu estudo, ou usar seus dados, ou que o periódico ele já recomenda que você compartilhe o código e os dados, vai o revisor poder ver o que você fez. O formato padrão para compartilhamento em R é o quarto. Para Python, são notebooks, que é um arquivo que tem um formato .ipynb, que é um outro editor que eu vou mostrar para vocês mais para frente, chama Positron, que usa, mas ele é menos estável que o RStudio, então eu estou por aqui ainda, tá? Então, é toda uma história aqui de a gente tentar trabalhar com uma possibilidade de reduzir o trabalho. Eu tenho colegas que são de outras áreas, por exemplo, ciência política, que o cara faz um estudo dele, por exemplo, submete para o evento, e quando ele vai fazer os slides para apresentar no evento, ele não tem que fazer o slide de novo. Ele só muda a saída aqui para slide e define quais células do código ele consegue levar para os slides, né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora que tem a ver com a aula de hoje mesmo, que é isso aqui, ó. Eu separei, só para dar uma ideia. Eu vou desligar o painel de outline aqui, tá? Para mostrar uma coisa para vocês. Esse código que eu fiz aqui, ó, essa coisa feinha que está aqui, 3 crases, né? Seguidos desse chaves, R, chaves. Isso equivale visualmente a essa célula aqui, ó. Visualmente é isso que aquilo lá vira, né? Então a versão visual do RStudio fica mais amigável. E o que são esses botõezinhos aqui? Esse aqui é a configuração da célula. Não vou mexer com isso hoje. Vocês podem, no futuro a gente vai entender que eu posso controlar se o cálculo que a célula faz aparece embaixo, não aparece, exporta uma imagem, exporta, etc. Mas o mais importante são esses dois botões aqui. Esses botões aqui, deixa eu limpar tudo aqui, esses dois botões é o seguinte, esse de cá, ele é o play, ele executa esse código. Então, diferente do código do R, que eu tenho que selecionar uma linha e executar, nesse caso eu posso executar aos pouquinhos, um por um. Então aqui, por exemplo, se eu apertar esse play aqui, ó,
Tá vendo? Ele botou um reloginho aqui do lado, executou aqui assim e deu o resultado. Então você tem como ir executando o código que a pessoa fez aos pouquinhos. Isso é muito bom. Então vamos dizer assim que eu poderia botar uma explicação aqui, igual eu botei, importação do pacote, dou o código. Necessitamos não sei o que lá, vou fazendo. Então tem uma coisa de você intercalar imagem, texto, código, para ser mais didático, né? Isso é uma coisa que a gente faz nos notebooks, no R comum você não consegue fazer, tá? Então isso já é uma vantagem interessante. Quando eu vou para o modo que não é visual, ele vira isso aqui, ó. É mais esquisito de ver, mas vocês vão acostumar, porque ele muda a cor até, né? Pra vocês poderem ver. E por que esse botão aqui, o primeiro botão, antes da engrenagemzinha? Esse botão, ele executa todas as células de código antes dessa. Então vamos dizer que estivesse replicando um trecho do código, e eu não sei quais transformações que o código faz antes. Se eu apertar esse botão aqui, ó, ele vai executar todo mundo antes dela, menos ela, pra você saber o que acontece. Então vamos dizer que eu tivesse feito uma importação de dados, renomeado as colunas e calculado uma média. E essa minha célula seria a média. Se eu apertar esse botão, ele vai só importar os dados e acertar as colunas, ele não vai executar a média. Então eu tenho como saber o que as transformações antes dessa célula atual fizeram. A gente chama de célula, isso aqui, tá? É literalmente célula o nome, como se fosse uma célula de código. E eu posso ter quantas células de código eu quiser nesse meu projeto aqui. O resto que eu mostrei para vocês já, do arquivo ficar numa pasta, e ter o arquivo rproj, é tudo igual, não muda nada. É como se fosse mais um tipo de arquivo dentro da pasta, tá? Como é que eu insiro um código novo aqui? Eu posso tanto vir aqui nesse maisinho e escolher a linguagem para incluir o código. Então, vou pegar R, por exemplo. Ele colocou assim. Mas eu também posso dar Ctrl Shift I e eu insiro uma célula de código. Agora, não sei se vocês perceberam que aqui eu tenho outras linguagens. Por que isso? Porque, ao contrário do script de R, o documento quarto pode ter linguagens diferentes. Então, vamos supor que você tem um pacote de análise de dados que ele só tem para Julia, ou ele só tem para Python. Não tem problema. Você usa ele em Python e você volta a usar em R depois. E o mais doido é que o dado fica disponível de uma linguagem para outra. Isso é uma coisa revolucionária, você poder trabalhar com 3 linguagens no mesmo documento. Então, vamos supor que você tem um colaborador que trabalha em uma linguagem diferente de vocês. Você pode muito bem deixar que ele faça o código dele na linguagem dele e você no seu. E os dados são compartilhados ao longo do desenvolvimento do programa. Isso é muito interessante, é uma coisa muito útil para coisas mais complexas. E aqui, não sei se vocês sabem o que é o que, né? Isso aqui é uma linguagem de visualização de grafos. Eu tenho a Mermaid, que é de configurações de documentos, que também faz visualização de grafos. Bash é como se fosse o DOS, só que do Linux. Julia é uma linguagem estatística também, tipo R, tipo Python. RCPP, eu vou trabalhar com código que usa C junto com R aqui. Ele é uma coisa mais baixo nível, mais específica do R. SQL é banco de dados e STEM é uma linguagem de programação muito utilizada por economistas e uma parte dos psicometristas usam também, mas ela não é aberta igual R. Então ela tem umas questões aí que as pessoas meio que migraram pro R, porque o STEM tem essas coisas, né? Assim, na verdade, não. O STEM, ele é aberto. Né? Eu vou até dar uma olhada aqui, mostrar pra vocês o que é o STEM. A gente tem o Stata, que é um pouco mais famoso e esse sim é pago. E o STEM, eu não sei se o código é aberto, eu não tenho certeza. Mas ele é... Opa, tá aqui? Deixa eu ver. Pega lá. Olha, ele ficou no meio do caminho. Peraí. Deixa eu abrir de novo. STEM. Aqui. Ela é uma linguagem para trabalhar com modelagem bayesiana. Vocês sabem o que é isso? Se não sabem, não tem problema. Os bayesianos usam muito ela e tem uma galera que meio que fica entre aqui, ó. Ele tem interfaces para se comunicar com Python, Julia e R. Então, é como se fosse um conjuntinho de linguagens que andam meio juntas, tá, gente? É meio isso que eles estão fazendo. E o código do STEM é meio assim, né? A sintaxe é diferente do R e tal, mas é interessante também. Julia. Isso, é Julia. Também é legal. Também lembra um pouco Python em algumas coisas, no jeito que você usa e tal. Mas tá vendo? Para gerar visualizações de dados no mesmo esquema, bem forte, tem um monte de vídeo online para você poder aprender também, que é bem interessante. Então, acaba que as 3 linguagens meio que andam juntas o tempo inteiro. E a Stata, que, se eu não me engano, ela é mais forte no Brasil para os economistas,
Ela também tem lá o seu charme, mas da última vez que eu vi, ela não tinha versão gratuita, não. Deixa eu ver aqui. Biomedicina, economia, epidemiologia. E é comercial, ainda segue comercial. Tem umas coisas que são open source para aproximar ela, mas ela é comercial. Então, né, vamos já para lá. Beleza? Então é isso. Quando você escolhe aqui o código, tem a ver com isso. Você escolher uma linguagem, você quer usar junto aqui, tá? Então, nesse caso de hoje, deixa eu ver aqui como estamos de gente. Acabou então que a gente não teve nenhum dos donos dos dados apareceram, então eu vou fazer o meu plano B mesmo, tá, gente? Deixa eu poder ver outras coisas aqui, e na semana que vem a gente meio que retoma. Como que esse negócio desse arquivo do notebook funciona na prática? Eu vou trabalhando com ele aqui, e aí? Bom, e aí que a gente vai ter o hábito de pensar em construir o texto e utilizar o código no momento que ele faz sentido. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tabela que tenha estatísticas descritivas de algumas colunas que eu tenho. Eu construiria aqui e montaria a tabela. Temos recursos de montar tabelas aqui de maneira dinâmica com dados? Temos, lógico que temos. Eu acho que nos dados que eu tenho deles aqui, eu consigo usar, por exemplo, sexo, para dar uma ideia para vocês. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu vier aqui e fizer, por exemplo, criar uma célula nova, né? Vou aqui, inserir uma célula nova de R, tá? E fizer, por exemplo, dados sexo. Se eu executar esse negócio, o que vai acontecer? Olha o que aconteceu. Ele colocou embaixo das células respostas, tá? Ele gera aqui embaixo. Para não mostrar um monte, eu vou botar head, sexo, n igual a 10, para mostrar só os 10 primeiros. Se eu der Ctrl Enter, ele executa a célula, não preciso dar play aqui, eu posso dar Ctrl Enter, me mostrou as 10, certo? Se eu renderizo isso agora, mando ele gerar um resultado visual aqui, o documento de saída, né? Peraí, ele deu um erro aqui porque... Ah, tá. Eu não carreguei os dados aqui em cima, é por isso. Ele precisa carregar, tá? Deixa eu carregar aqui também. No documento tem que ler os dados. Dados, vou carregar o pacote, library, OpenXLSX, dados, create XLSX, dados, aí ele está em dados, barra, eu acho que chamei de base, deixa eu ver, isso, base. Eu criei uma pasta que eu chamei de dados e botei a base dentro, e agora eu carrego o resultado, ó. Veio, beleza. Quando eu mando ele renderizar o documento e criar a saída aqui, o que vai acontecer? Olha lá, quer ver? Eu vou mudar para HTML depois ficar mais fácil. Vou tirar ele daqui e trazer para vocês visualizando grande, ó. Gerou, tá vendo? O PDF bonitinho, ó, negrito, itálico, link, você passa o mouse em cima, ele acende e tudo. E observe o que aconteceu. Numerou a página, ó. Eu pedi para ele gerar e imprimir, ele botou aqui embaixo, tá vendo? Então, tudo que você manda imprimir com código fica no documento também, só não tá bonito. Então, isso é uma questão. Não tá bonito, eu concordo com vocês, mas ele tá aqui. Como é que eu faço ficar bonito, né? Em vez de usar um head desse aqui, por exemplo, eu posso vir aqui, criar uma nova célula e fazer o seguinte. A gente tem um pacote no R que chama Data Table, que ele serve para você imprimir coisas. Então, eu vou botar dados, sexo. O que vai acontecer agora? Peraí. Ah, tá. Tem que botar 2 dimensões, pelo menos. Dados, vou pegar sexo e idade, tá? Peraí. Será que eu tenho que mexer nesses dados primeiro? Peraí. Dados, idade, deixa eu ver o que é isso. Não, ok. E dados, sexo. Tá, vou deixar ele botar com tudo, então, que aí eu não. É só não rolar a tela pro lado, não tem problema. Vou mandar ele imprimir a base inteira, tá? Olha o que ele está fazendo. Ele gera uma tabela aqui dentro. Vou até aumentar aqui para vocês poderem ver, desligar o outline. Ele tem uma função que gera uma tabela que eu posso ordenar, fazer busca, por exemplo, masculino. Ele vai filtrar só o masculino, tá vendo? Ele pagina embaixo. Então, ele consegue gerar uma tabela aqui, que tem essa utilidade, né? E se eu vier aqui em cima agora, na minha saída, e botar aqui HTML, a saída, o que vai acontecer?
ele vai gerar uma página HTML agora, vai mudar aqui de PDF para HTML, e olha o que aconteceu aqui embaixo. Ele também tem a tabela aqui, ó, integrada, tá? Deixa eu tirar aqui de dentro, vocês poderem ver. Ó lá. Então, ó, ele pagina, ele navega. Então, você tem uma série de recursos que permitem que você também crie um site que é mais dinâmico. Assim, não vai estar simplesmente um site feito com esse texto estático bobão, igual está aqui em cima. Eu posso exibir de diversas maneiras. Se eu, por exemplo, botar um gráfico aqui também, ele vai topar colocar o gráfico no arquivo. Vou fazer isso com vocês aqui agora, em relação ao list, dados, idade. Isso é o histograma das idades, né? Olha lá. O histograma das idades está aqui. Se eu mandar ele renderizar também, o que vai acontecer? Aí eu vou mudar lá para a minha aba do... Aqui, ó. O que ele fez? A imagem já aparece no documento. Então, o barato do quarto Documents, QMD, né, ou do notebook, de qualquer tipo de notebook, não só esse, é que eu consigo ir construindo o meu texto, o meu trabalho, misturando os dados, já botando as imagens na posição que eu quero, formatando o título. Então, assim, preparar a aula, preparar uma apresentação, um workshop. Eu dei um workshop lá em Goiânia, quando eu estava viajando, aquela semana que eu falei com vocês, e o que eu mostrei para eles foi um arquivo assim, um passo a passo das coisas, e executando, conversando com eles e tal. Então tem essa... É muito rico isso aqui, né? Tem uma série de vantagens aqui. E aí você consegue, obviamente, ir também fazendo o histórico da sua pesquisa, que é uma coisa que me interessa muito. Eu tenho utilizado isso com meus parceiros de publicação. O que eu faço? Eu vou construindo as análises, geralmente eu faço a parte quant dos trabalhos, eu vou construindo as análises e compartilhando com eles, vão acompanhando online. Como é que está ficando, a gente discute, quando eu vou abrir para discutir com eles os dados, a gente discute o código junto com os resultados, eu explico o que aconteceu, e se precisar eu acerto e gero de novo. Então tem uma possibilidade também de você trocar, a comunicação baseada nisso é muito boa, tá? Então, beleza, gente, deu para entender um pouco como é que funciona os notebooks? A função é essa, né? Ele serve para esse tipo de troca e de construção gradual de resultados de pesquisa que tem relação com essa combinação de texto, código, imagem, visualizações diversas, né? E se vocês forem olhar bem, a principal vantagem que eu acho desse documento do ponto de vista científico mesmo assim, tá? É que quando eu venho aqui na versão da fonte, isso aqui eu posso abrir no bloco de notas, tá? Eu não preciso de RStudio. Então, no futuro, vamos supor que a empresa que faz RStudio faliu, tá? Não tem mais RStudio. E aí você precisa executar um estudo que foi feito hoje, 2024, lá em 2044, alguém quer replicar o estudo que eu fiz. Aí ele acha meus dados e acha meu código no notebook. Ele consegue executar. Por quê? Esse código de texto puro, ele está indicado qual que é a linguagem de programação, está dizendo dentro dele qual é. Ó. Ele diz aqui que é R. Então, qualquer linguagem de programação ou ambiente de desenvolvimento do futuro vai identificar que isso aqui é R. Ó, se fosse Python, seria como? Ó, Python. Tá vendo? Ele identifica aqui dentro qual que é a linguagem. Então, a gente chama de cerca. Essa cerca identifica para o ambiente, o editor, que linguagem que é necessária ter. E se não tiver instalada, ele te pede para instalar. Então, você tem como manter aquele código executável muito tempo depois. Ué, mas não é assim? Não é assim. Você não consegue executar um programa dos anos 2000 no Windows de hoje. A gente tem um problema clássico na área de representações sociais, né? Que é o Evoque, que o meu programa existe porque o Evoque ele sumiu, não tem mais. Então, ele era feito por Windows 98, se não me engano, mudou o Windows, ele não funciona mais para ninguém. E aí você tem que ter uma alternativa para quê? Para poder encontrar as pesquisas, rodar de novo. Nesse caso, isso não vai ser um problema, porque o código está aqui, ele indica qual que é a linguagem, provavelmente o autor do estudo vai ter que indicar qual que é a versão da linguagem, não adianta botar só a linguagem, tem que botar a versão. Então, por exemplo, acho que é assim. Não, peraí. Como é que é, meu Deus? Citation. Base. Aqui, por exemplo. Eu tenho aqui como dizer, né, o pacote básico do R, que é o que a gente... Hoje não carrega pacote nenhum, gente. Esse pacote que está carregado, que é o Base. Ele vai me dizer qual que é a versão ó, que eu estou usando, 2026.
Então, eu posso citar no meu estudo qual o pacote que eu utilizei, o cara lá em 2044 vai falar assim, putz, então eu preciso achar a versão do R e ela está disponível. Tá, se vocês forem lá no servidor do R, no CRAN, tem as distribuições do R lá nos anos 90 lá guardado. Por quê? Reproduzibilidade. A gente quer que seja possível reproduzir os estudos daquela época, sei lá, os scripts que o IBGE usava. A gente consegue pegar lá dos anos 90, reproduzir, porque você tem um código de texto. Só que ele vai ser só R, ele não vai ter texto, vai ter nada dentro dele. O notebook é um avanço, porque ele carrega o texto, a imagem, a especificação do código dentro do mesmo documento. Beleza? Pergunta, gente, sobre essa encrenca que eu mostrei para vocês. De qualquer natureza, inclusive, tá? Ah, não tenho nem base para perguntar ainda. Primeira vez que eu estou vendo isso. Mas fez sentido, Suene, do ponto de vista de você Claro, do registro? sim, sim. Né? Porque você consegue associar todas as análises dentro do próprio relatório, né? Sim, sim. E tem uma coisa que eu mostrei para vocês, mas que entra na jogada aqui, que é quando você usa um repositório, né? Tipo um GitHub da vida. O que é o GitHub? É um repositório de código que você pode compartilhar e trabalhar em equipe. Então, qual que é o cenário completo disso aqui? Você faz as análises e você dá um commit, para a gente falar, né? Você envia para o repositório. Os seus parceiros de pesquisa, quando eles abrirem o GitHub deles, vai ter uma notificação: olha, o código do Hugo atualizou. Você quer puxar a versão mais nova para você poder trabalhar? E aí vai puxar a versão mais nova. Então, conectado nisso aqui, ainda tem, finalmente, né, uma, uma extensão para você poder, além de tudo, compartilhar esse trabalho de maneira colaborativa, desde já aqui dentro, né? E aí você consegue fazer isso. Agora, essa saída, gente, essa exportação, né, do documento como se ele fosse um. Deixa eu fazer um aqui de bobeira, só para vocês poderem ver. Até você virar slide, eu acho isso muito legal. Quer ver? Teste de slide. Isso aqui está perguntando se quer fazer, ó, Review.js, que é o mais comum. O Beamer é muito utilizado para quem usa LaTeX, que é essa linguagem de estruturação de documentos para matemáticos, físicos, economistas usam muito também. Ou PowerPoint. Eu vou deixar no review, vou mostrar uma coisa legal para vocês. Ó. Ele já criou aqui uns exemplos para mim, né? Aí o que acontece? Vou salvar isso aqui, slides. E quando eu mandei ele executar, olha como é que é diferente. Ó. Aí, ó, ele fez um slide mesmo, agora não é mais uma página, é um slide. E aí, eu apertei a setinha pro lado, ó, ele mudou de slide, ó. Então, eu tenho como ir construindo meu slide, ó, tem um ícone aqui do lado que me mostra quais são os slides que eu tenho. Ó, tem ferramentas, tela inteira, visão do apresentador, exportar em PDF, isso é um barato. É uma loucura isso de ser de graça. Eu acho que as pessoas são loucas. Assim, eu agradeço, mas elas são doidas. Isso que é muito bom. Substitui o PowerPoint integralmente. Não precisa estar instalado na máquina. Então você pode gerar aqui ou gerar um PDF e ele vai dar conta de você ter uma coisa de slide na sua mão. E o mesmo documento que gera as análises pode gerar o slide. Aqui você pode ver que ele está botando o código, né? O resultado do código apareceu aqui também, tá? É isso, gente. Esse negócio dos notebooks é muito legal. Quem tiver curiosidade, eu vou encaminhar para vocês no e-mail um textinho muito simpático, que um cara fala, o cara que criou os notebooks, ele fala para que ele criou isso, e ele tem um vídeo no YouTube que é um barato, que ele fala por que ele quis criar esse negócio. A dificuldade que eles tinham, ele foi primeiro adotado na ecologia, na arqueologia, tem umas áreas que rapidamente adotaram esse negócio, não sei exatamente por quê. E eles reclamavam que eles tinham muitos softwares diferentes, então iam para trabalhar em equipes, não conseguiam juntar, integrar os dados e tal. Então virou uma língua franca, assim, né? E você consegue fazer várias coisas a partir do mesmo arquivo. Então isso é muito legal também. E aqui, obviamente, né, ele vai para tela cheia, que não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu diminuir aqui. Ó, eu estou dando zoom out, ele nem acerta, não precisa, né? E aqui do lado você está vendo que você pode fazer saltar diretamente também, então, assim, é um barato essa jogada. Beleza, gente? Então, mais alguma pergunta aí em relação ao que a gente viu hoje? Eu tenho que perguntar a vocês também se alguém tem alguma ideia de coisa que gostaria de fazer no próximo, que a gente imagina talvez que na próxima
a Cristina e o Thiago reapareçam, a gente vê os dados deles, mas senão a gente vai seguir com as apresentações. Mas também vou deixar sempre aberto para quem quiser trazer dados para cá, para a gente poder ver alguma coisa, ou se alguém tem uma questão específica, assim, como é que faz tal coisa? Eu posso, um tempo, né? Então, assim, me avisem, sei lá, no máximo até quinta-feira dessa semana, manda um e-mail, assim, Hugo, como é que faz tal coisa? Eu posso tentar pesquisar para preparar e dar um exemplo para vocês aqui. Meu próximo plano com vocês, para poder demonstrar, é pegar um banco de dados aqui, de novo, do zero, genérico, como eu fiz, e eu vou fazer ele virar as três coisas. Eu vou fazer uma análise boba de estatísticas descritivas básicas, eu vou gerar uns gráficos, e aí eu vou dar saída nisso para uma página de web, vou dar saída para um PDF, vou dar saída para uma apresentação de slides. Então eu vou fazer o circuito completo, né? Importa o dado, faz uma análise simples, escreve o documento Markdown aqui, o código do quarto, e depois gera as saídas. Aí a gente vai ter começo, meio e fim de uma análise pequena, e aí mais na outra próxima eu vou avançar um pouquinho com vocês em coisas de código, que são um pouco mais sofisticadas, do tipo eu vou gerar um banco de dados com vocês de maneira sintética para mostrar um pouco como é que você pode fazer um banco também aqui dentro e misturar com outros bancos de dados. Eu já dei um exemplo disso num código que eu dei para vocês, que foi nas aulas anteriores, mas eu não expliquei como é que eu fiz ele, que é o código que faz esses dados aqui da aula 3 sobre os países, as alturas. Eu sintetizei uma parte daquilo ali, né? Então, eu juntei os bancos, eu vou fazer isso também com vocês. E aí, depois desses dois encontros, aí eu vou dar uma tarefinha, para vocês poderem tentar fazer coisas sozinhos e ver até onde vocês conseguem chegar, se está fazendo sentido. Beleza? Então, vamos lá. Perguntas para fechar. Se não, a gente toca o barco ao longo da semana e se vê semana que vem, gente. Palavra livre aí, lembre da frequência, Jadei perguntou, o link. Qual o link, Jadei? Agora que eu vi sua pergunta no chat. Link do quê? De hoje? Não, não, o link do Drive. Não tem um drive com os arquivos, eu tenho mandado por e-mail pra galera. Eu não mandei nada no Ok. drive ainda, sacou? A única coisa que está no drive é o drive, o arquivo que a Cristina me mandou, e o formulário de presença, que é o que está fixo aqui no chat. Mas não tem nada no Drive, não. Eu não sei nem se vocês preferem, gente, que eu crio uma pasta no Drive, compartilho e vocês baixam de lá. Vocês acham melhor? Não sei se todo mundo usa Drive Eu aqui, então acho uma boa. Eu uso o Drive. se todo mundo que tiver Drive, eu compartilho, porque eu sou meio agnóstico em relação a como é que manda. Porque a gente não tem um grupo de WhatsApp, né? Hoje, especificamente, a maioria de vocês que estão aqui são da UFES, então é menos problemático. Mas eu evito fazer grupo de WhatsApp quando tem gente que não é, né? Que a gente vai botar no seu celular exposto aí para Deus e o mundo. Daqui a pouco chega uma mensagem aí de um parente sequestrado, entendeu? Que é isso, o celular cai na mão de todo mundo, dá esse negócio aí. Mas se vocês acharem que o Drive é legal, eu posso criar e compartilho com vocês todas as aulas anteriores nesse Drive e mando para todo mundo. Eu compartilho no e-mail de vocês, o e-mail que vocês me mandaram, eu compartilho direto no e-mail de vocês, e aí toda semana eles virem para aula, vocês jogam no Drive. Vai ficar mais fácil assim também, eu acho, que aí a gente não tem problema. Aí pode ser também. Beleza? Então vou fazer isso. O que mais? O povo que estava aí mais quieto. Deixa eu ver quem tá por aí que eu não tinha visto. O André chegou depois. Patrick vai qualificar muito em breve. Muito bem, Patrick. Muito bem. E Valentina está aí também. Depois, mais à frente, eu vou pedir para a Valentina, vou matar ela do coração e pedir para ela mostrar para vocês o que a gente vai fazer no IC dela. A Valentina está fazendo IC comigo, a gente já mexeu um bocado com R. Vamos ver se eu consigo parar uma hora e começar a mostrar para vocês o que a gente vai arrumar aqui. Vai ser interessante também. Então é isso, gente. Vou parar a gravação. E a gente. Semana que vem, ou segue.